Olá, tudo bem? Nessa aula eu quero falar um pouco com você sobre os parâmetros indicadores de qualidade das águas. Basicamente, são diversos métodos analíticos, ou seja, que requerem uma análise química da água, que tem como objetivo verificar a real qualidade das águas. Essa qualidade das águas é estipulada geralmente por legislações ambientais. Isso quer dizer, a análise das águas deve apresentar determinados parâmetros considerados seguros para todos esses indicadores. É óbvio que nem sempre é necessário fazer todas essas análises. Isso depende do tipo de água que você está avaliando. Alguns parâmetros mais comuns são destacados aqui para você. Temos a temperatura da água, coliformes fecais, nitrato, nitrogênio total, fosfato, mercúrio, turbidez, cádmio, chumbo, condutividade. Falando um pouco sobre alguns desses parâmetros, o monitoramento da temperatura da água tem o objetivo de verificar a chamada poluição térmica. Uma elevação exagerada da temperatura da água afeta o metabolismo de diversas espécies, e isso é considerado um problema ambiental. A verificação da presença de nitrato, por exemplo, é fundamental, já que o nitrato é cancerígeno. A grande presença de fosfato, por exemplo, causa o fenômeno conhecido como eutrofização, é aquela cor esverdeada das águas naturais. Já o cádmio e o chumbo são metais pesados. Se presentes em uma água natural, eles devem ser removidos, já que são potencialmente tóxicos. E finalmente, a condutividade das águas é interessante para verificar a quantidade de sais ou também a presença de uma quantidade elevada de ácidos. O que vamos estudar com um pouco mais de detalhe nessa aula e nas próximas aulas são os parâmetros que eu marquei aqui com o quadrado verde. O pH e o oxigênio dissolvido correspondem à química ácido-base e à química de oxidação-redução, respectivamente, que você vai aprender em aulas posteriores. Nesse vídeo, eu quero falar com você sobre a demanda de oxigênio. Para você entender melhor o tipo de informação que eu procuro quando eu analiso o parâmetro de demanda de oxigênio em águas, vamos imaginar dois cenários. No primeiro cenário, nós temos um lago que foi contaminado por uma quantidade de matéria orgânica pequena. No segundo cenário, nós temos o mesmo lago, mas contaminado com uma grande quantidade de matéria orgânica. No cenário 1, como temos pouca matéria orgânica, as oxidações naturais advindas do próprio oxigênio dissolvido na água e também com a ajuda de micro-organismos vai ser suficiente para mitigar esse excesso de matéria orgânica nesse corpo receptor, renovando então, por assim dizer, o equilíbrio das águas. Já no segundo cenário, existe uma quantidade muito elevada de matéria orgânica, que pode ser inclusive maior do que a quantidade de oxigênio disponível nessa água. Veja que uma alta quantidade de matéria orgânica ela vai consumir muito oxigênio para degradar somente uma parte dela. De fato, se a matéria orgânica for muito elevada, deixará as águas praticamente sem oxigênio, o que leva obviamente a um desequilíbrio ambiental. Na verdade, quando estamos analisando a demanda de oxigênio em uma amostra, queremos saber quanto de oxigênio seria necessário para degradá-la totalmente. Uma vez que a quantidade de oxigênio dissolvido nas águas é relativamente pequena, uma alta carga orgânica vinda de uma amostra que foi lançada num corpo aquático pode causar diversos problemas ambientais. Vamos então falar especificamente desses dois métodos. A demanda bioquímica de oxigênio, a DBO, é definida como a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica degradada pela ação de bactérias, sob condições aeróbicas controladas. A abreviação de DBO5 está relacionada com o tempo da análise, que na verdade demora 5 dias. A informação mais importante que esse parâmetro fornece é sobre a fração dos compostos biodegradáveis presentes no efluente. Logo, é muito utilizada para avaliar o potencial poluidor de efluentes domésticos e industriais em termos de consumo de oxigênio. A DBO pode ser considerada um ensaio via oxidação úmida, em que organismos vivos oxidam a matéria orgânica até dióxido de carbono e água, e o valor obtido indica quanto de oxigênio um determinado efluente líquido consumiria de um corpo de água receptor após o seu lançamento. Esses três parágrafos resumem um pouco o que eu te falei anteriormente. A diferença básica da demanda bioquímica de oxigênio com a demanda química de oxigênio é que o método neste caso é realizado pela ação de bactérias. Durante 5 dias, essas bactérias têm a possibilidade de degradar a matéria orgânica da amostra inicial, fornecendo então uma ideia dessa demanda de oxigênio. O uso de ação de bactérias, na verdade, tenta reproduzir as condições de oxidação que ocorrem no meio ambiente. Por outro lado,
O parâmetro DQO tem sido empregado para avaliar a carga orgânica em águas superficiais e residuais passíveis de serem consumidas em oxidações aeróbicas. Para a estimativa do teor de material orgânico, utilizam-se métodos de oxidação química, empregando-se um reagente fortemente oxidante, como por exemplo o dicromato de potássio, é meio ácido, sendo a matéria orgânica oxidada. Veja que nesse caso, na demanda química de oxigênio, não utilizamos oxigênio e nem bactérias, e sim um agente oxidante como o dicromato de potássio. A reação principal aparece destacada na parte inferior do slide para você. Perceba que a matéria orgânica em contato com dicromato de potássio em meio ácido possibilita a degradação para dióxido de carbono e água, de uma forma similar que vimos para a demanda bioquímica de oxigênio. O uso, no entanto, de dicromato de potássio requer que você faça uma correção nos seus dados, já que o dicromato de potássio é um oxidante muito mais forte do que o oxigênio natural. Podemos então, a partir da tabela que você observa aqui na tela, fazer uma comparação entre a DBO e a DQO. A demanda bioquímica de oxigênio ela é parecida com processos naturais, justamente pelo uso de bactérias, enquanto que a demanda química de oxigênio ela é pouco parecida com processos naturais. Enquanto a DBO é realizada com micro-organismos, a DQO utiliza reagentes químicos, o dicromato de potássio no caso. A análise de DBO demora 5 dias, enquanto que a análise de DQO ela é mais rápida. O uso de bactérias e um sistema um pouco menos controlado leva a pouca repetibilidade para a DBO, ou seja, pouca precisão, enquanto que a demanda química de oxigênio, pelo fato de ter um maior controle sobre a concentração e o uso de reagentes químicos, nos leva a uma maior precisão, ou seja, melhor repetibilidade. Portanto, geralmente a DBO e a DQO trazem resultados que são complementares, possibilitando então a correta determinação dessa demanda de oxigênio da amostra em questão. Tudo bem? Até mais!